Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande escritor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de um grande autor português do século XIX. Se vos disser que vou falar de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, provavelmente ninguém sabe quem é. Mas se eu disser Júlio Diniz, a coisa muda de figura. Pois Júlio Diniz foi um importante escritor português do século XIX, nascido no Porto em 1839, onde faleceu em 1871 com 32 anos de idade. Os seus mais conhecidos romances são A Morgadinha dos Canaviais e Os Fidalgos da Casa Mourisca. Entre os vários pseudónimos literários que adotou ao longo da sua curta carreira, Júlio Diniz é o pseudónimo literário mais conhecido de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, que nasceu a 14 de novembro de 1839, no Porto. Era filho de José Joaquim Gomes Coelho, um cirurgião natural de Ovar, e de Ana Constança Potter Pereira Gomes Coelho, natural do Porto, de ascendência anglo-irlandesa pelo lado, portanto, da sua mãe. Então a mãe do Júlio Diniz morreu vítima de tuberculose pulmonar quando ele contava apenas 6 anos de idade. Apesar da morte prematura da sua mãe, ele foi educado sobre os moldes da burguesia britânica, da qual assimilou os costumes e valores. O Júlio Diniz frequentou a escola primária em Miragaia. Aos 14 anos de idade, em 1853, portanto, concluiu o curso preparatório do liceu e matriculou-se na Escola Politécnica. Daí transitou em 1855 para a Escola Médico-Cirúrgica do Porto, cujo curso completou em 1861 com alta classificação. Em 1855, o ano em que ingressou lá na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, morreram 2 dos seus irmãos, vítimas também da tuberculose. De resto, esta terrível doença, que já havia vitimado a mãe, como eu disse, e a avó materna, que morreram os dois em 1845, foi a causa da morte de todos os seus 8 irmãos. Enquanto estudava na Academia Politécnica, o Júlio Diniz relacionou-se com o poeta portuense Soares de Passos. Enquanto frequentava o curso de Medicina, entrou no grupo de teatro Cenáculo e escreveu as suas primeiras peças de teatro, que viriam a ser postumamente reunidas nos 3 volumes do Teatro Inédito, que foram publicados entre 1946 e 1947. Escreveu também nessa altura o seu primeiro romance, Justiça de Sua Majestade, que foi editado em 1858, que é uma história ingênua, assim ao jeito de Camilo Castelo Branco, cuja ação principal se passa no tempo das guerras entre absolutistas e liberais e se resume às peripécias ocorridas até à reunião de um pai com a sua filha, resultante de um relacionamento quando ele era alferes e jovem, e ao casamento entre esta e um jovem militar para salvar a honra da moça que ele não sabia ainda que era sua filha. Em 1860, ano da morte de então de Soares de Passos, o Júlio Diniz abandonou o cenáculo e estreou-se na revista A Grinalda com poesias românticas, poesias essas que viriam mais tarde a fazer parte do seu livro Poesias, que foi editado depois, postumamente, em 1871. Em 1861, concluiu o curso de Medicina e, nos 2 anos seguintes, publicou em folhetim, no Diário do Porto, alguns dos contos que seriam também postumamente compilados no livro Serões da Província, editado em 1870. Assinados uns como Júlio Diniz e outros como Diana de Aveleda. Portanto, com este pseudónimo de Diana de Aveleda, ele assinou também pequenas narrativas ingênuas, como Os Novelos da Tia Filomena e O Espólio do Senhor Cipriano, que foram publicados em 1862 e 1863, respectivamente. Além de pequenas crónicas lá no Diário do Porto, que, como eu já disse, algumas delas depois reunidas mais tarde em livro. Em 1863,
Júlio Diniz passou uma temporada em casa de familiares, em Ovar, para se tratar da tuberculose que se lhe tinha declarado um ano antes. Aí ele descobriu os encantos da vida rural, que haveria de estar presente em grande parte das suas obras. Impossibilitado de exercer a sua profissão de médico, dedicou-se à literatura quase em exclusivo. Depois, em 1865, o Júlio Diniz ingressou na escola médico-cirúrgica onde ele se tinha formado como demonstrador e lente substituto. O seu primeiro romance, assim, a sério, As Pupilas do Senhor Reitor, foi publicado em folhetins, lá no Diário do Porto, em 1866 e em volume, um ano depois, ou seja, portanto, em 1867. Seguiram-se depois, em 1868, Uma Família Inglesa, que é o único romance ambientado em meio urbano, que retrata assim a vida citadina, dando especial relevo à pequena burguesia nascente, e A Morgadinha dos Canaviais, também nesse mesmo ano de 1868. Ainda nesse ano, As Pupilas do Senhor Reitor foram adaptadas ao teatro e representadas no Teatro da Trindade. Em 1869, ou seja, no ano seguinte, o Júlio Diniz partiu para a Madeira em busca de uma melhoria do seu estado de saúde. Regressou um ano depois ao Porto, onde publicou Os Serões de Província. Então, nesse mesmo ano de 1870, concluiu o seu quarto romance, que é Os Fidalgos da Casa Morisca, cujas provas tipográficas, infelizmente, ele já não conseguiu rever completamente, pois faleceu prematuramente, à 1h da manhã do dia 12 de setembro de 1871, na sua casa situada na freguesia de Paranhos, lá no Porto, vítima, portanto, da tuberculose que o afligia. Tinha, nessa altura, 32 anos de idade, como eu disse logo no início. Júlio Diniz encontra-se sepultado num jazigo de família, no cemitério privado da Ordem Terceira de São Francisco, que fica dentro do cemitério de Agramonte. Nenhuma das casas que marcaram a vida de Júlio Diniz hoje existem. Aquela onde nasceu foi demolida quando se abriu a Rua Nova da Alfândega. E aquela onde morreu deu lugar à construção de uma casa de espetáculos cinematográficos. Então, nesse ano de 1871, quando ele faleceu, As Pupilas do Senhor Reitor haviam sido representadas no Rio de Janeiro, assinalando já a celebridade do escritor além fronteiras. E em 1874, portanto, ou seja, 3 anos depois, surgiu o volume póstumo das poesias, de que eu já falei atrás. E em 1910, a compilação de textos narrativos e teóricos, inéditos e esparsos, como eu também já disse atrás. Ora bem, mas vamos então agora falar daquela sua obra mais a sério. Portanto, apesar do Júlio Diniz ter licenciado em Medicina, ele dedicou-se sobretudo à literatura, como eu já disse, porque, enfim, devido à doença, não teve hipótese de exercer a sua profissão. Pode ser considerado um escritor de transição, situado entre o fim do romantismo e o início do realismo. É autor de poesias, peças de teatro, textos de teorização literária, mas destaca sobretudo como romancista, né? Deixando, em pouco mais de 32 anos de vida, uma produção original e inovadora que contribuiu grandemente para a criação do romance moderno em Portugal. O Júlio Diniz era conhecedor da língua e da cultura inglesas, devido à sua ascendência britânica, e leu as obras de novelistas como Jane Austen, Richardson, Thackeray e Dickens. As obras destes autores, marcadas pelo realismo psicológico, proporcionaram-lhe as bases para a sua produção romanesca, eivada de componentes realistas e românticos. Como ele expõe no livro Inéditos e Esparsos, embora a sua concepção do romance, baseada na lentidão da narrativa, na averiguação da verdade, no tratamento de temas familiares e cotidianos, o aproxime da estética realista, a idealização que faz do ambiente rural, da mulher, da família, a tendência para a solução harmoniosa dos conflitos, o pendor moralizador dos desfechos das intrigas dos seus romances,
o otimismo do seu ideal social, em que a felicidade amorosa e a harmonização social são indissociáveis, tem realmente ressonâncias românticas. O amor é, portanto, o grande tema dos romances de Gil Diniz. Contudo, não é concebido assim de forma fatal, como era lá para os ultra-românticos. Os enredos, girando em torno de problemas amorosos e familiares, são simples e no final os mal-entendidos esclarecem-se e tudo se resolve sempre nos romances do Gil Diniz. Destaca-se também, nos seus romances, a preocupação com a caracterização do contexto socioeconómico onde se desenrola o enredo. Além de traços de realismo e objetividade, com uma linguagem simples, sem aquele tom declamatório tão comum entre os escritores românticos. Ora bem, as obras principais do Júlio Diniz foram todas elas adaptadas ao cinema. Por exemplo, Os Fidalgos da Casa Mourisca foram 2 vezes adaptados ao cinema. Logo no ano de 1921, num filme realizado por Georges Palu. Depois, em 1938, um outro filme realizado pelo Artur Duarte, também dos Fidalgos da Casa Mourisca. Quanto às Pupilas do Senhor Reitor, então essas ainda mais. Foram passadas a filme por Maurice Moriat, no ano de 1924, com a participação de Eduardo Brazão, Augusto Melo, Duarte Silva, Maria de Oliveira, Maria Helena e Artur Duarte. Depois, no ano de 1935, voltou a ser feito o filme, desta vez realizado por Leitão de Barros. E nessa altura foi interpretado por Maria Paula, Paiva Raposo, Lino Ferreira, Maria Matos e Leonor Dessa. Estes já mais relativamente próximos, portanto já mais conhecidos. E depois, no ano de 1961, foi novamente adaptado ao cinema, às Pupilas do Senhor Reitor, desta vez com realização de Perdigão Queiroga e com atores já mais próximos ainda de nós, que é o Anselmo Duarte, Mansa Prado, a Isabel de Castro, o Raul Sornado e o António Silva. Quanto à Morgadinha dos Canaviais, foi também adaptado ao cinema, no ano de 1949, num filme realizado por Caetano Bonucci e Amadeu Ferrari, que teve a especial participação da grande Eunice Munhoz. Quanto à televisão, também, 2 das suas obras foram adaptadas à televisão. Foi o caso dos Fidalgos da Casa Mourisca, que foi adaptado para uma peça de teatro televisivo no ano de 1964, pela RTP, em que interpretaram o Nicolau Breiner e o Rui de Carvalho, nos, portanto, principais papéis. Né? Foi também adaptado para a televisão brasileira no ano de 1972. Quanto às Pupilas do Senhor Reitor, existem 2 adaptações brasileiras para telenovelas. A primeira no ano de 1970 e a segunda em 1994. Há também uma minissérie da RTP que se chama João Semana, que é, portanto, adaptado a partir das Pupilas do Senhor Reitor, mas que centra a sua história na personagem do médico João Semana, né? Uma personagem lá do romance, que era médico. Mas depois, aqui umas alterações, a ação, em vez de ser lá no Minho, é deslocada para o Douro Litoral, aparecem lá umas pequenas participações do Zé do Telhado e de uma Maria da Fonte, já assim pós-revolucionária, depois da Revolução. Portanto, mas fora essas alterações, é fundamentalmente adaptado também das Pupilas do Senhor Reitor. Quanto à Morgadinha dos Canaviais, foi também adaptada a uma minissérie da RTP no ano de 1990. Ora bem, depois disso, eu gostava então de vos falar nos livros que eu tenho aqui de Júlio Diniz. Eu tenho uma maravilhosa coleção que foi editada pelo Círculo de Leitores há muitos anos, que é As Obras Completas de Júlio Diniz, que são 9 volumes. O primeiro desses volumes, portanto, que eu tenho aqui, é este, que é o número 1, e que é Os Fidalgos da Casa Mourisca, que eu depois já falarei mais sobre ele. Depois temos o segundo volume, que é o das poesias, onde está, portanto, reunidas as suas poesias.
O terceiro volume, este é a Morgadinha dos Canaviais, outro dos seus enormes e maravilhosos romances. O quarto, então aqui temos uma primeira parte do seu teatro, então onde está reunida a primeira parte das suas obras, das suas peças de teatro. O quinto volume é então os Serões de Província, o tal, né, que reúne aquelas crónicas do jornal, os Serões de Província. O sexto, aqui é a segunda parte das peças de teatro, o Teatro 2. O sétimo é Uma Família Inglesa, outro dos seus 4 grandes romances. O oitavo, então aqui estão os tais inéditos e esparsos, né, que foram publicados originalmente só já muito mais tarde, já quase no final do século XX, e que, portanto, que foram recolhidos de vários lados, jornais, revistas, etc. E, portanto, estão aqui. E então, finalmente, no último dos volumes, o nono, é As Pupilas do Sr. Reitor. O famoso As Pupilas do Sr. Reitor. Ora bem, apresentada então agora a minha maravilhosa coleção das obras-primas do Júlio Diniz, eu gostaria de vos falar então mais um bocadinho sobre os 4 grandes romances que o tornaram célebre e que ainda hoje são lidos e muito apreciados e fazem as delícias dos leitores portugueses e não só estrangeiros. Iria apresentá-los pela ordem de publicação original, começando então por As Pupilas do Sr. Reitor. Então, em 1867, o Júlio Diniz publicou o romance As Pupilas do Sr. Reitor, que foi, como já disse, o primeiro dos seus 4 grandes romances. O enredo campesino desenvolve-se em função dos desencontros amorosos de Daniel, que era um dos filhos do lavrador, do João das Dornas, que volta lá ao campo depois de ter concluído os seus estudos na cidade e depois se sente assim, lá, meio deslocado, naquele ambiente rústico lá da aldeia. O Daniel acaba por se ligar efetivamente com a Clara, que infelizmente era a noiva do seu irmão Pedro, sem perceber que na verdade ele era amado, era mais é pela Margarida, que era irmã da Clara. Estava, portanto, aqui este desencontro, dá-se aqui um triângulo. E então, depois de vários acontecimentos, claro, como em todos os romances do Júlio Diniz, tudo acaba em bem. E o Daniel finalmente consegue integrar-se lá na vida do campo e casa-se com a Margarida. E o Pedro, pronto, acaba por se unir à Clara e tudo acaba bem, como o Júlio Diniz gosta de fazer. Falaria a seguir, também brevemente, de Uma Família Inglesa, que, portanto, está aqui no 7º volume, como eu já vos disse. Ora, então, o que é que fala este? Os dias do Carlos Whitestone, que era um jovem herdeiro de um lucrativo negócio de exportações, enfim, são passados lá em pleno devaneio boêmio, lá pelas ruas da cidade, lá do Porto, nos cafés e enfim, na noite da cidade. Então, por alturas do carnaval, num baile de máscaras, o Carlos apaixona-se por uma belíssima rapariga, enfim, cuja identidade ele desconhece, mas vem depois a descobrir que se trata nada mais nada menos do que Cecília, que era a filha do seu modesto e obediente guarda-livros lá da família do pai. Então a história deste casal, aquela que narra este grande romance, Uma Família Inglesa. A força do seu encontro, a mudança que ele vai obrigar, e então denunciando, de facto, os 2 grandes temas da obra, que é o problema da família e o trabalho. Este conflito. Portanto, este romance foi, eu já creio que falei atrás, foi primeiro publicado em folhetins, no jornal, lá naquele Jornal do Porto, e viria depois, então, a ser publicado em livro, no ano seguinte, em 1868. E, portanto, é um romance que afirma a singularidade de Júlio Diniz na literatura portuguesa. Foi, de facto, aquele que, depois das Pupilas do Sr. Reitor, de facto, começou a lançar mesmo a sério. Falaria depois a seguir também um bocadinho sobre A Morgadinha dos Canaviais, que, como eu disse, é aqui o volume 3 da minha coleção.
a Morgadinha dos Canaviais, também é outra história muito interessante. Inicia-se com a personagem principal, que é o Henrique de Souselas, que era um órfão e rico residente em Lisboa, que se encontra já bastante doente, assim, consequência da vida boémia que ele lá tinha. E por esse motivo, aconselhado lá pelo seu médico, ele resolve instalar-se na casa de uma sua tia, da sua tia Doroteia, lá numa aldeia lá do norte de Portugal. E aí conhece quem? Madalena, a elegante, inteligente e enérgica Morgadinha dos Canaviais. E apaixona-se por ela. No entanto, a Madalena gosta é do Augusto, que era um modesto professor primário, pobre, mas honesto, que desde criança nutre um secreto amor lá pela Morgadinha. Certo dia, o Henrique, pronto, lá na taberna, já no meio dos copos, regulariza o morgado lá de outra quinta, das perdizes, e então é agredido por ele e pelos sujeitos que habitualmente frequentam lá a taberna. E então ele, muito combalido, né, da agressão, é levado para a casa lá da Morgadinha, onde o tratam com todos os cuidados. E então quem é que é a sua cuidadora, a sua enfermeira? É Cristina, que é uma rapariga pura e inocente e que é prima lá da Madalena. E ele acaba por se apaixonar pela Cristina e pronto, acaba por pedir então a mão em casamento lá da Cristina, casa-se com ela e pronto, e então olha, finalmente, depois de muitas peripécias, lá o secreto amor de Madalena e do Augusto acaba por se descobrir e pronto, eles acabam por casar e olha, viveram todos felizes e para sempre e tiveram muitos meninos, como costuma dizer a história. E finalmente, para terminar, eu queria falar-vos então dos fidalgos da Casa Morisca. E este mais um bocadinho aprofundadamente, porque foi aquele que eu andei a ler esta semana. Ora bem, então o enredo deste romance, Os Fidalgos da Casa Morisca, para mim talvez o melhor de todos os quatro, gira à volta de quatro personagens principais. É o Dom Luís, que é o velho fidalgo lá da Casa Morisca, que está cada vez mais afundado em dívidas e que vê a sua vida destruída por sucessivas tragédias, como a morte da mulher e da sua adorada filhinha mais nova, que era a Beatriz. O outro importante personagem é o Tomé da Póvoa, que era o antigo caseiro do Dom Luís, que enfim conseguiu se ingrar na vida com muito trabalho e dedicação, e que hoje é um abastado agricultor, honesto e honrado, que faz a inveja do Dom Luís. As suas propriedades estão ligadas às dele, são separadas pelo rio. De um lado são as propriedades do Tomé e do outro lado são as propriedades do fidalgo. E o Dom Luís vive obcecado por ver a riqueza crescente do Tomé. A terceira grande personagem é Jorge, o filho mais velho do Dom Luís, portanto, que é um jovem empoderado, que sofre com a decadência da sua família e que resolve inverter a situação e erguer novamente o nome da casa de família e devolver-lhe a prosperidade perdida. A quarta grande personagem é Berta. Berta, que é a filha do Tomé da Póvoa, que é uma rapariga elegante, virtuosa, de bons costumes, bem educada, que regressa à casa depois de ter sido educada em Lisboa e que também, há aqui outro pormenor importante, é que ela é afilhada lá do fidalgo da Casa Morisca. Né? Portanto, nasceu no tempo que o pai era lá o feitor e, portanto, o fidalgo aceitou ser o padrinho dela. Ora, o Jorge, né, na sua ânsia de reabilitar a honra da sua casa, pede secretamente ajuda lá ao Tomé da Póvoa, com medo, né, de ser mal interpretado pelo pai. Se soubesse que o Tomé da Póvoa os ia ajudar, isso aquilo era uma desgraça. Mas o Tomé da Póvoa, claro, honesto e amigo da família, de bom grado, se prestou a isso, porque ele de facto nunca deixou de estimar lá o fidalgo e a família dele. O problema é que o Jorge começa a frequentar a casa lá do Tomé e apaixona-se pela Berta. E o pior, e ainda por cima, a Berta corresponde, apaixona-se por ele. Porém, há aqui a diferente condição social dos dois. O Jorge é um fidalgo, a Berta é uma plebeia. E isso impede-os de dar largas ao seu amor e de se casarem. Porque, enfim, isso seria a morte do fidalgo. Isso, para o orgulho dele, isso matava-no. Se ele viesse a saber que eles
se queriam casar. Por isso, entre juras de amor eterno, eles combinaram secretamente afastar-se um do outro e seguir cada um o seu caminho. Tudo se descobre nos meios pequenos, não é? E então, quando o velho fidalgo descobre que o Jorge está a ser apoiado lá pelo Tomé da Póvoa, portanto, a reerguer a sua casa, levado pelo seu orgulho, vai entregar as chaves da mansão lá ao Tomé e diz: olha, fica com a casa até que nós sejamos capazes de te pagar tudo o que te devemos. E decide mudar-se para os Bacelos, que era a propriedade de uma sobrinha que vivia em Lisboa e que era assim uma senhora já bastante evoluída, que aceitava as novas regras do liberalismo e que agora estava viúva, tinha-se casado lá com um milionário e que entretanto morreu e então com a fortuna que herdou do marido hoje era muito rica. Diz o ditado que o homem põe e Deus dispõe, e devido à debilitada condição de saúde do Dom Luís, afetado por todas estas coisas, a Berta aceitou ir amparar o padrinho e mudar-se lá para a mansão dos Bacelos para ir, enfim, digamos, fazer como que da enfermeira, não é? A tratar lá do Dom Luís. O Dom Luís, cada vez começa a gostar mais dela. Ele já nutria um certo carinho pela sua afilhada, sempre gostou dela, mas começou a ver como ela ali estão todos os dias ao lado, começou a reconhecer-lhe características nobres que ele aí isso desconhecia, não é? Resultantes lá da sua educação e da sua própria maneira de estar. E começou como que a transferir para ela o seu amor pela sua filha falecida, a sua querida Beatriz. Imaginem, não é? A Berta a morar lá no palácio onde estava o pai, onde estavam eles todos a morar. O Jorge não aguentou isso, não é? Então ele mudou-se, ele, às escondidas do pai, lá para a velha casa mourisca, não é? Que estava toda degradada e a precisar de reforma. E a partir de lá ele continuou portanto, os seus trabalhos de recuperar a propriedade, a prosperidade das suas terras e progressivamente a devolver o bom nome à casa da sua família. Mas ele sofria muito, não é? De não poder casar com a Berta e de não a poder ver, de estar longe dela e nem sequer poder ir lá, porque entretanto o pai, também zangado de saber que ele estava a ser ajudado pelo Tomé, não queria mais vê-lo. E então esses desgostos todos faziam-no sofrer muito e a saúde dele estava também a deteriorar-se muito. Era o pai por um lado, o filho pelo outro, não queiram saber. Entretanto, o Maurício, que era o outro irmão mais novo, e que era assim um estroina à moda antiga, né? que vivia lá na companhia de uns primos malucos que andavam por lá, jogavam por serem nobres, podiam fazer tudo, não é? Acaba por se apaixonar lá pela Gabriela, que era a tal prima dos Bacelos. E não é que ele se emenda e que inicia uma vida diferente, é levado por ela lá para Lisboa, e com a ajuda dela e com o cuidado dela, ele, que era, portanto, ela tinha bons relacionamentos lá nos ambientes políticos da capital, ele vai iniciar-se na via diplomática e acaba por se casar com ela, com a prima. Pois, a história dá muitas voltas e reviravoltas, não é? Que eu não vou contar, até nem tenho tempo para tanto. O Dom Luís acaba por descobrir o amor entre o Jorge e a Berta. Até aí não é que, para espanto de todos, ele acaba por, enfim, de muitas voltas e reviravoltas, engolir o seu orgulho e conceder que o filho se casasse lá com a plebeia, com a Berta. Ora, era uma alegria. Ficaram todos felizes. Todos não, menos o Tomé. Não, eu também tenho o meu orgulho. Já agora, carabão. O Fidalgo pode lá mudar de ideia, mas eu é que não quero que aqui na Terra as pessoas passem a dizer que eu que me aproveitei das misérias desta família, que me insinuei, que meti lá a minha filha, a filhadinha
do Fidalgo e que levei a minha avante e que roubei aquela gente. Eu não estou para isso. Não, não. Eu, todos conscientes, mas eu não. Só se o Dom Luís me pedir, por favor, e mesmo assim não sei. Bem, o que é certo é que o Dom Luís, até isso, ele fez. Pediu ao Tomé, então, perdão de todos os agravos que lhe tinha feito e que, por favor, deixasse a filha casar lá com o filho dele, o Morgadinho. Morgadinho, que já não era, porque então já tinha saído a lei que acabava com os Morgadinhos, mas pronto, com o seu filho mais velho. Ora pronto, olha, tudo acabou em bem. O Dom Luís até recuperou um bocadinho, bastante mais a sua saúde. Voltaram, outra vez, depois enfim, de restaurada a família e a casa recuperada. Voltaram outra vez a viver lá na Casa Morisca. E, olha, foi uma alegria, uma felicidade. E acabou tudo em bem, como o Júlio Diniz gosta que acabe os seus romances. Ora pronto, por aqui tenho que ficar. Acho que o tempo já lá vai aí. O tempo que eu costumo demorar. Espero que tenham gostado de mais esta conversa hoje sobre o grande Júlio Diniz, autor de romances muito românticos, ainda hoje muito apreciados e que eu aconselho àquelas senhoras e meninas românticas que hoje se divertem a ler esta literatura moderna, que não se esqueçam que nos antigos, nos clássicos, também há muitos livros, muito romantismo e que vão adorar ler. Olha, eu digo francamente, vieram umas lágrimas aos olhos várias vezes, sobretudo nas últimas 40 páginas. Podem ter a certeza de que vão adorar ler os romances do Júlio Diniz. Pronto, é tudo por hoje. Até à próxima!